Algo está acontecendo na Bielorrússia. Essas foram as palavras do ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, falando em abril. A conversa girava em torno dos rumores de que a Bielorrússia, pressionada pelo Kremlin, poderia trazer a maior surpresa da guerra em meses ao atacar a Ucrânia. Kuleba não é o único a alertar sobre isso. O presidente Volodymyr Zelensky e o comandante Oleksandr Syrskyi já sugeriram que Minsk pode estar planejando algo. Até mesmo a líder da oposição bielorrussa exilada, Sviatlana Tsikhanouskaya, insinuou recentemente que algo está acontecendo em seu país natal. Tudo isso levanta uma grande e óbvia questão. A Bielorrússia está realmente prestes a invadir a Ucrânia? Bem, correndo o risco de estragar a introdução e perder metade dos nossos espectadores, vamos direto ao ponto. De nada! Porque a resposta curta é provavelmente não, a resposta longa é provavelmente não, mas com um asterisco. Apesar de todos os rumores circulando, o fato é que atacar a Ucrânia seria suicídio para o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko. O equivalente geopolítico a você, ou eu, andando até um urso pardo faminto, dando tapas no focinho dele e esperando que tudo termine bem. Então por quê? Você pode perguntar com razão por que estamos falando sobre isso hoje. A resposta é simples. Embora a lógica militar indique que um ataque não está no horizonte, isso não significa que nada esteja acontecendo. Em Minsk, Moscou e Kiev, agora, estão sendo feitos cálculos frenéticos. O que ocorrer, em vez de um ataque armado, pode ser o movimento mais impactante e desestabilizador que a guerra na Ucrânia viu em anos. Antes de seguirmos com o episódio, uma mensagem do nosso patrocinador Incogni. É curioso, há empresas dedicadas a coletar e divulgar seus dados na internet. Seu nome, seu endereço, número de telefone, parentes, endereços anteriores, outros detalhes pessoais, tudo isso pode acabar em sites que você nunca ouviu falar e certamente não deu permissão para terem seus dados. A maioria das pessoas nem sabe que esses sites existem até pesquisarem sobre si mesmas e de repente perceberem o quanto de suas informações está circulando pela internet. Esse é o problema que a Incogni busca resolver. Ela auxilia na remoção de suas informações pessoais, de corretores de dados e de sites de busca de pessoas que coletam e vendem esses dados. Em vez de passar horas tentando descobrir quem tem suas informações e como contatá-los, a Incogni cuida de todo o processo para você. Mas o que eu acho realmente mais útil é o recurso de remoção personalizada deles. Vamos ser honestos, a internet é bagunçada. Nem todo site que mostra suas informações entra em bancos de dados padrão. Com o Incogni ilimitado, ao encontrar um site com seus dados, você envia o link para a Incogni e os especialistas analisam a remoção das informações. Em vez de rastrear donos de sites, preencher formulários e seguir processos, basta mostrar o problema para a Incogni e deixá-los resolver. Acho que todos deveriam pesquisar seu nome no Google, ver o que aparece e depois contratar a Incogni pelo meu link. Por que não? O link está na descrição abaixo, então retome o controle dos seus dados pessoais com a Incogni. Use o código WARFRONTS no link abaixo para ganhar 60% de desconto em um plano anual em incogni.com ou incogni.com/warfronts. Agora, de volta ao episódio. Numa guerra de ataques espetacularmente mal planejados contra posições fortificadas, talvez nada na Primeira Guerra Mundial se compare à frente italiana. De 1915 a 1917, o exército italiano lançou 12 batalhas distintas para conquistar os terrenos elevados ao longo do rio Isonzo e avançar para o território austro-húngaro. Embora tenha havido algumas vitórias aqui e ali, o efeito geral foi que o exército italiano passou 2 anos se lançando sob fogo intenso, perdendo quase 650 mil homens nesse processo e mal conseguindo ganhos territoriais. Mesmo em uma guerra que contou com os atoleiros do Somme e de Galípoli, os combates ao redor do Isonzo foram um desperdício impressionante de sangue e recursos. Mencionamos isso por 2 motivos. Desde quinta-feira, 11 de junho, a operação militar especial de 3 dias de Vladimir Putin na Ucrânia já dura mais do que toda a Primeira Guerra Mundial. Por isso, achamos apropriado fazer uma menção àquele conflito. Mencionamos isso porque qualquer ataque da Bielorrússia à Ucrânia causaria, no melhor cenário, um desastre militar semelhante aos esforços fúteis da Itália no Isonzo. Apesar de compartilharem mais de 1000 quilômetros de fronteira, o terreno não anima estrategistas militares.
Apesar de plana, a paisagem é densamente florestada, cheia de pântanos e possui poucas estradas para a civilização. É também fortemente vigiada. Em visita no início do ano, o Times de Londres relatou minas terrestres, montes de terra, sensores e trincheiras cheias de água. Também há rolos de arame farpado, fortificações e defesas antitanque como dentes de dragão. Isso é antes mesmo de chegarmos ao tipo de defesa em que a Ucrânia realmente se destaca, que, claro, são os drones. A maioria dos drones de Kiev atua onde ocorrem os principais combates, no leste e sul. Qualquer incursão por Belarus seria precedida pelo deslocamento de algumas unidades ucranianas para a fronteira. Mas e um ataque surpresa? Posso quase ouvir você perguntando. Infelizmente, para Minsk, a natureza do exército deles torna isso impossível. Como várias ex-repúblicas soviéticas, Belarus possui uma força de mobilização e, em caso de crise, estima-se que possa convocar até 290 mil homens. Mas o prazo para esse tipo de mobilização não é curto e, mais importante ainda, não poderia ser feito em segredo. Com apenas 9 milhões de habitantes, retirar cerca de 300 mil homens da força de trabalho não passaria despercebido pela inteligência ucraniana. E sem esses homens adicionais, as forças armadas bielorrussas são minúsculas. As estimativas exatas variam, mas os dados mais confiáveis provavelmente vêm da Rede Internacional de Ação Estratégica para a Segurança, ISAN-IS. Na atualização de maio, afirmaram: a força do exército bielorrusso é estimada em mais de 72 mil efetivos. Poucos meses antes, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos avaliou o tamanho das forças armadas da Ucrânia. Isso representa 677 mil efetivos, ou seja, o exército regular da Bielorrússia é insignificante comparado ao da Ucrânia. Soldados de Kiev têm experiência em combate, mas segundo o Instituto Hudson, as tropas da Bielorrússia não têm experiência, estão mal equipadas e pouco preparadas, pois a Rússia levou muitos equipamentos. Fim da citação. Só para argumentar, suponha que esses soldados despreparados e sem experiência em combate realmente invadissem a Ucrânia. O que poderia acontecer em seguida? Segundo o ISANS, os bielorrussos sofreriam grandes perdas de pessoal, com sucesso improvável ou muito limitado. Os drones FPV ucranianos destruiriam as forças invasoras e Kiev provavelmente usaria drones de longo alcance para atacar o território bielorrusso. Atualmente, Belarus possui várias instalações da indústria de defesa sendo usados pelo exército russo, além de 2 refinarias de petróleo que mantêm reservas para partes do oeste da Rússia. Se Minsk entrar totalmente na guerra, Kiev atacaria esses locais. Artem Schreiben destacou em artigo para a Carnegie Politica que nos últimos 6 meses a Ucrânia percebeu que suas capacidades militares, especialmente em ataques de longo alcance, a tornaram muito mais forte que Belarus. Lukashenko não representa ameaça de retaliação comparável à Ucrânia sem ajuda externa. Fim da citação. Sobre a assistência externa, a Rússia hoje mantém só 1.000 soldados na fronteira ucraniano-bielorrussa. Além dessa força simbólica, o Instituto para o Estudo da Guerra avalia que Moscou não tem reservas para apoiar seu Estado cliente em uma possível invasão da Ucrânia. E é por isso que fomos tão indiferentes quanto a essa possibilidade na nossa introdução, porque uma invasão bielorrussa de verdade ao seu vizinho do sul não seria um ataque relâmpago cruzando a fronteira seguido de uma marcha até Kiev. Seria algo que o mundo veria de longe e quase certamente terminaria com pilotos de drones ucranianos devastando a força invasora ou atacando alvos militares dentro da Bielorrússia. No pior cenário para Minsk, isso poderia até causar o colapso do regime de Lukashenko. Entrar em guerra é extremamente impopular na Bielorrússia. Pesquisas do Chatham House mostraram que apenas 27% dos bielorrussos apoiam a Rússia em sua guerra, enquanto uma pesquisa de 2023 sugeriu que apenas 2% apoiariam o envio do seu exército para a Ucrânia. Falando ao Times de Londres, a líder da oposição, Sviatlana Tsikhanouskaya, sugeriu que poderia ocorrer um golpe militar se Lukashenko ordenasse a invasão. É isso. Todos os motivos pelos quais temos tanta certeza quanto possível de que uma invasão bielorrussa à Ucrânia iria contra toda a lógica. Especialmente enquanto a Casa Branca de Trump tenta melhorar relações com Minsk e pressiona países europeus a suspender sanções ao potássio bielorrusso. Atacar agora sem motivo, com chances de fracasso, seria mais burro que uma porta.
mas isso não quer dizer que nada esteja ocorrendo. Você não recebe alarmes vindos dos mais altos níveis do governo ucraniano simplesmente por puro capricho. Neste momento, como Dmitry Kuleba observou, algo está acontecendo. A grande questão, então, é o que exatamente está acontecendo. Quais cálculos estão sendo feitos em Minsk, Moscou e Kiev que fizeram os rumores começarem a circular? E as possíveis respostas para essa pergunta, e sim, respostas no plural, não são apenas fascinantes por si só. Elas também podem indicar uma das maiores reviravoltas que a guerra na Ucrânia viu em muito tempo. Antes de falarmos das teorias sobre as ações recentes de Belarus, e algumas são realmente malucas, uma pausa rápida para apresentar nossa nova adição ao universo de War Fronts, Frontstar Frontstoco. Frontstoco é nossa plataforma mais profissional para quem gosta do principal, mas quer conteúdo mais aprofundado e nerd. Publico 2 vídeos por semana, narrados por mim, explorando conflitos pouco conhecidos que moldam nosso mundo. Também publicamos 3 artigos de especialistas sobre o impacto dos ataques de médio alcance da Ucrânia e a desconstrução do mito de que a Rússia está sem blindados. Cobrimos não só a guerra da Ucrânia, mas também Sudão, Mali, Somália e outros assuntos, além de um podcast semanal sobre o Oriente Médio. Sempre esqueço de citar nosso documentário exclusivo de 80 minutos sobre a Coreia do Norte, lançado na semana passada para assinantes. A assinatura custa $5 por mês ou $50 por ano. Isso é o Frontstoco. Você pode conferir se gosta do que fazemos aqui no canal. E agora, de volta ao paraíso das batatas que chamamos de Bielorrússia. Táticas de pressão. Agora, para entender os cálculos que podem estar acontecendo em Minsk, vale a pena olhar para os avisos precisos que aqueles do lado ucraniano vêm fazendo. Em abril, Zelensky postou no Telegram que, abre aspas, de acordo com informações de inteligência, a construção de estradas em áreas que levam à Ucrânia e o estabelecimento de posições de artilharia estão ocorrendo na região da fronteira com a Bielorrússia. Fecha aspas. Recentemente, a líder da oposição bielorrussa, Tsikhanouskaya, declarou ao Times que bielorrussos comuns nos disseram que uma infraestrutura militar está sendo instalada e que ela só seria necessária se o país estivesse se preparando para a guerra ou para uma escalada. Isso coincide com outras observações sobre o exército do país. Apesar de inferior ao da Ucrânia, ele tem treinado muito. Artem Shreibenko nota que soldados bielorrussos vivem um ciclo contínuo de exercícios, manobras conjuntas e testes de prontidão para combate. Em resumo, exatamente o que uma nação faria se temesse que uma guerra estivesse por vir. E veja, vou tentar usar a palavra temesse ali, absolutamente de propósito, porque isso sugere algo que pode ser fundamental para todo esse caso. A ideia de que Minsk pode estar apavorada com uma guerra contra a Ucrânia, mas também acredita que pode ser arrastada para uma de qualquer maneira. Para explicar o que queremos dizer, vamos voltar à entrevista com Dmitry Kuleba. O ponto principal foi quando ele disse: Lukashenko está se preparando para a guerra ou quer mostrar isso. Ele quer guerra? Definitivamente não, mas ele não é livre. Terá que obedecer ordens. Ele tenta manobrar, mas algo ocorre na Bielorrússia. Ao dizer que Alexander Lukashenko não é um homem livre, Kuleba se refere à grande mudança na política externa da Bielorrússia desde 2020. Anteriormente, Alexander Lukashenko tentou manter seu país equilibrado entre a Rússia e a Europa, colocando um lado contra o outro. Isso mudou após a eleição de 2020. Observadores independentes afirmam que Alexander Lukashenko provavelmente perdeu para a Sviatlana Tsikhanouskaya, mas, em vez de admitir a derrota, manipulou o resultado, gerando protestos em massa. Por um tempo, parecia que Alexander Lukashenko cairia por uma revolução popular. Ele só se manteve graças ao apoio da Rússia, que custou caro. Desde que as forças russas usaram a Bielorrússia como base para a invasão em larga escala de 2022, Moscou passou a controlar sistematicamente todos os aspectos da vida bielorrussa. Hoje, Minsk é, para todos os efeitos, um estado fantoche. Lukashenko tem uma pequena margem de manobra na comunicação e na política interna, mas ele já não está mais em posição de recusar categoricamente uma exigência do Kremlin. E é aí que as coisas ficam complicadas para ele. Neste momento, está claro que o esforço de guerra da Rússia está patinando. Embora as forças do Kremlin avancem lentamente em setores como
Kostiantynivka, esses avanços custam muitas baixas, justamente quando o recrutamento russo começa a estagnar. A economia está instável, ataques ucranianos de médio alcance estão causando estragos na logística russa, e drones de longo alcance estão bombardeando São Petersburgo. Resumindo, a situação para Moscou piora como não se via desde o outono de 2022, quando a Ucrânia recuperou milhares de quilômetros quadrados em torno de Kharkiv e Kherson. Sabemos que, quando Putin se sente encurralado, ele costuma escalar o conflito. Mas suas opções são limitadas. As armas nucleares parecem ter saído de cogitação após Xi Jinping expressar descontentamento em 2022. Uma mobilização geral daria grande vantagem enorme em efetivos à Rússia, mas seria extremamente impopular no país. Restam algumas cartas na manga, como um possível ataque a um país da OTAN, uma enorme demonstração de força para aterrorizar a Europa e forçá-la a negociar, interrompendo o apoio à Ucrânia. Porém, isso é extremamente arriscado. Para Putin, seria menos arriscado se Belarus abrisse uma nova frente no norte da Ucrânia. Um especialista militar ucraniano, Yevhen Dikhy, afirmou ao Le Monde: a Rússia precisa abrir uma nova frente de baixa intensidade para obrigar o exército ucraniano a enfraquecer sua linha principal. Se for assim, o cálculo de Putin não é sobre o sucesso ou fracasso de uma invasão bielorrussa, mas se isso fará Kyiv deslocar efetivo suficiente para sua fronteira norte, dando chance a Moscou de avançar no leste. Obviamente, essa é uma forma muito simplificada de analisar a situação. Mesmo que Alexander Lukashenko decidisse amanhã enviar todo o seu exército para invadir a Ucrânia, isso não beneficiaria automaticamente o avanço da Rússia no Donbas. Como destacou Jonas Skolera, para um novo acesso pelo norte ser viável, a Rússia teria que deslocar grandes formações, equipamento pesado e logística para Belarus, enfraquecendo outros frontes. Mesmo assim, Vladimir Putin pode achar que a aposta compensa. E se aceitarmos a premissa de que Alexander Lukashenko está, neste momento, sob enorme pressão do Kremlin para tomar uma atitude ousada, então as coisas se tornam muito mais imprevisíveis. Há alternativas para Minsk, além de um ataque suicida a Kiev, caso decida entrar plenamente na guerra. E exatamente qual opção Alexander Lukashenko escolher pode ter consequências que vão repercutir por toda a Europa. Sacrifício de sangue. Em artigo para o Hudson Institute, Luke Coffey apresentou cenários para a entrada de Belarus na guerra da Ucrânia. Uma das opções que mais agradaria a Putin é um ataque em profundidade ao oeste da Ucrânia. Embora Kyiv seja frequentemente mencionada como alvo de qualquer ataque, a fronteira de Belarus com a Ucrânia se estende muito para o oeste, chegando até a fronteira com a Polônia, o país por onde passa a maior parte dos equipamentos doados pelos membros da OTAN. Isso significa que há várias rotas de transporte extremamente valiosas passando pelo oeste da Ucrânia, logo ao sul de Belarus. E a intenção de Coffey que Minsk possa tentar cortar essas rotas em uma incursão, citando: Belarus não precisaria ocupar território ucraniano nesse cenário. Poderia, em vez disso, cortar rotas de rodovias e ferrovias ou atingir entroncamentos de transporte e pontes importantes, afetando o envio de suprimentos ocidentais. Apenas manter o oeste da Ucrânia sob ameaça e pressão contínuas por muito tempo pode interromper o fluxo de ajuda ocidental. Fim de citação. A Jamestown Foundation ainda inclui a usina nuclear de Rivne, a 60 quilômetros da fronteira e fornecedora de eletricidade para Kyiv. Diante dos problemas causados pela ocupação russa da usina nuclear de Zaporizhia, a Ucrânia, isso pode torná-la um alvo atraente para Minsk. Veja, nada disso invalida o que discutimos no primeiro capítulo. A fronteira oeste da Ucrânia segue fortemente vigiada e Belarus ainda está em grande desvantagem militar. O mesmo vale para outro cenário citado pela Jamestown Foundation, uma invasão do Oblast de Chernihiv, nordeste de Kiev, onde tropas buscariam criar uma zona de amortecimento de cerca de 20 quilômetros de profundidade. Claro, sempre existem maneiras de Moscou e Minsk tentarem neutralizar a superioridade militar da Ucrânia. Uma das opções seria Vladimir Putin convocar outra mobilização limitada, desta vez com o objetivo de recrutar rapidamente 100 mil homens que poderiam ser transferidos para Belarus para apoiar ou liderar a invasão.
No entanto, o problema é que todos notariam isso. A Jamestown Foundation estima que o deslocamento levaria de 3 a 4 semanas, sem contar a mobilização. Se Vladimir Putin optasse por esse caminho, a Ucrânia teria mais de um mês para se preparar. Porém, a ação militar não é tudo ou nada. Independentemente de Vladimir Putin estar pressionando ou não para invadir, Alexander Lukashenko tem plena consciência de que fazer isso poderia destruir seu regime, o que pode ser o motivo pelo qual algo entre a paz e a guerra parece ser o desfecho mais provável. Belarus convocaria suas tropas e as moveria para a fronteira com a Ucrânia, mas sem intenção de invadir. O objetivo é apenas parecer que Minsk vai invadir, forçando Kiev a deslocar recursos para defender uma região que Alexander Lukashenko não pretende atacar. Como Lukikov aponta, Minsk já fez isso antes. Em 2024, Alexander Lukashenko enviou 1/3 das forças armadas para abrir a fronteira. Ninguém realmente acreditava que um ataque estava prestes a acontecer, mas a Ucrânia ainda assim foi forçada a deslocar tropas para conter a ameaça. Segundo o artigo de Kofi para o Hudson Institute, em situação parecida, Belarus mobilizaria e se prepararia para um conflito com a Ucrânia ou faria declarações públicas indicando que planeja fazê-lo. Ambas situações poderiam levar grandes forças à fronteira sem cruzá-la. Mesmo sem indicar incursão, Kiev teria que considerar seriamente. Fim da citação. Lukashenko pode ter calculado que esse era o melhor curso de ação para ele. Isso tiraria tropas ucranianas das linhas de frente no leste, aliviando a pressão de Putin, mas não daria a Kiev motivo para bombardear Belarus. Nem essa movimentação na fronteira ucraniana é a única opção. Na entrevista, Kuleba sugeriu que Belarus poderia simular um aumento de tropas na fronteira com Polônia ou Lituânia para intimidar a OTAN ou desviar seu foco da Ucrânia para a própria defesa. Mesmo assim, essa ação ainda seria arriscada para Lukashenko. O problema de blefar é que às vezes as pessoas acreditam em você. Isso aconteceu com Saddam Hussein, que fingiu ter armas de destruição em massa para assustar os iranianos, mas o blefe foi tão convincente que os Estados Unidos invadiram o Iraque para procurá-las e destruí-las. Algo semelhante pode ocorrer aqui. Se Alexander Lukashenko fizesse um grande alarde sobre se preparar para invadir a Ucrânia, ele poderia, sem querer, convencer Kiev de que um ataque preventivo é necessário para se proteger, ou poderia haver um incidente não planejado na fronteira que resultasse em uma troca de tiros. Ou sabe, 1 milhão de outras coisas que poderiam transformar um blefe em um combate sangrento. Como destaca o Instituto MacDonald-Laurier, Belarus faz fronteira com Ucrânia, Polônia, Lituânia e Letônia. As consequências de um acidente podem ir além de um conflito bilateral. Fim da citação. Novamente, Lukashenko não é burro. Ele provavelmente sabe disso, o que explica porque parece tão ansioso para evitar provocar a Ucrânia. Recentemente, em 6 de junho, ele disse em discurso: "Devemos lutar na Ucrânia por vontade alheia? Queremos ser carne de canhão lá? Não, nós não queremos isso." Supondo que estejamos certos sobre o que ocorre nos bastidores, Putin tenta forçar Lukashenko a tomar uma decisão que pode mudar o jogo. Tudo isso enquanto Lukashenko tenta desesperadamente adiar o pedido, então isso poderia explicar muitos dos rumores e da incerteza que estão circulando agora. Mas há outra opção, uma que sugere que a fonte de todos esses rumores não é Minsk nem Moscou, mas Kiev. Em seu artigo para a Carnegie, Artem Schreipman destacou que esses rumores não estão acontecendo isoladamente. Eles surgem enquanto a Casa Branca de Trump tenta normalizar relações com Belarus e pressiona estados europeus a fazerem o mesmo. Segundo ele, isso soa como uma afronta à justiça contra a Ucrânia, ainda mais com a guerra em andamento. Kiev está aparentemente preocupado que, tendo testado esse esquema com Lukashenko, essa normalização gradual das relações possa ser estendida às relações com a Rússia. Fim da citação. Assim, a Ucrânia pode estar sinalizando um possível ataque bielorrusso com 2 objetivos. Primeiro, dificultar a reaproximação dos estados da OTAN com Minsk, lembrando que Lukashenko está nas mãos de Putin. E segundo, ao mesmo tempo destacar para Lukashenko o quanto a Ucrânia agora é muito mais poderosa em comparação com Belarus. Para citar Tredman novamente, já que as ações da Rússia não são ditadas por como Lukashenko se sente em relação à Ucrânia,
manter Minsk em alerta já não traz riscos reais para Kiev. E, portanto, pode ser feito de vez em quando, puramente como forma de dissuasão. Fim da citação. Tudo isso deixa este vídeo numa fascinante situação de incerteza. Como vimos, a lógica militar dita que Belarus não atacará a Ucrânia, já que tal movimento seria suicida. Putin pode pressionar Minsk a agir assim mesmo, pois sabe que o regime de Lukashenko depende do apoio russo para não desmoronar. Lukashenko pode estar apenas simulando preparativos para ataque, esperando que isso baste para satisfazer Putin. Além disso, há grande chance de nada disso ser verdade e estarmos apenas vendo uma operação de informação ucraniana em tempo real, feita para manter Lukashenko assustado e Belarus isolada. Como dissemos, é fascinante e, sejamos honestos, ninguém saberá exatamente o que está acontecendo até muito tempo após o fim dos combates, quando historiadores analisarem os arquivos desta época nas 3 capitais. Mas, por enquanto, vamos encerrar este vídeo voltando às palavras de Dmytro Kuleba. Porque não importa qual possibilidade você ache mais provável, está claro que algo está acontecendo em Belarus. Pode ser um blefe ou preparativos para uma invasão imprevisível imposta a Minsk pelo Kremlin, que vê nisso a última chance de mudar o impasse da guerra. A única coisa certa é que vamos descobrir em breve. Obrigado por assistir.